Glória a Deus. Alô. Oh, glória a Deus. Estão me ouvindo? Amém. Nós estamos ensaiando, irmãos? Não. Eu sei que essa é uma conversa de praxe. O pregador chega aqui a animar as pessoas, aí diz aí, fala aquela conversa, né? A gente só ensaiou. Não, a gente está cantando ao Senhor. Amém. Independente do que você está sentindo ou deixando de sentir, Deus continua sendo Deus. E Ele está sondando o que está dentro do que você está falando. Não adianta você querer enrolar Deus, porque não tem como enrolar Deus. Ele sabe o que você está cantando, se tem verdade ou se tem mentira. Se você está dizendo porque está todo mundo dizendo, é porque você está dizendo que Ele é digno de ser adorado. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes nós viemos para o culto, para a reunião, está todo mundo cantando, vamos cantar também. Às vezes a gente não está nem sentindo tanta coisa, mas a gente está falando algo que Ele é digno. E isso tem peso. Tem peso porque Ele é adorado. E a palavra adorado é uma coisa muito interessante, que às vezes vincula muito com música. Vamos pelo Espírito. Às vezes a gente vincula muito a questão adoração com música. Mas a adoração, querida, ela está no âmbito de prostração. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a palavra adorar, ela vem no sentido de prostrar-se. É porque você não tem como adorar sem ter reverência. Não tem como prestar um culto a Deus sem reverência. Não tem como você adorá-lo sem se dobrar. Pastor, o senhor chegou agora, o senhor quer falar alguma coisa? Porque aqui a gente bate continência. Não é verdade, querido? No exército, né? Bate o casco. Nada? Posso ir? Ok. Se o senhor quiser falar, o senhor diz, faz assim com a mão que eu paro, ok? Deixa eu dar continuidade aqui. Queridos, quando nós vamos a um lugar prestar culto, tem que haver uma disposição anterior, de que eu vou ao lugar para prostrar-me. Eu não vou ao lugar simplesmente por causa de uma questão social. Isso aqui não é um lugar onde a gente vem para se reunir como se fosse um clube. Isso aqui chama-se igreja. E deixa eu te trazer algo importante à memória. Você pode sentar em nome de Jesus. Os músicos, você fica aí, meu filho. Eu preciso muito de vocês. Meninas preciosas do Senhor, com toda reverência, com todo respeito, vocês podem sentar, ok? Mas vou precisar de vocês daqui a pouco. Mas os músicos não, vocês ficam por aí. Deixa eu seguir por aqui, queridos, porque acho que é algo importante de eu falar isso para você. Talvez você já saiba, talvez eu vá só repetir, talvez eu venha só injetar um pouquinho de algo que precisava mais de um gás. Irmãos, essa parede preta não é a igreja. Não é esse local que é a igreja. Igreja somos nós. Nós nos reunimos para prestar culto. Nós nos reunimos para sermos beneficiados dentro deste culto. Nós nos reunimos para que em adoração a Deus, em reverência a Deus, nós possamos desfrutar da unção que está disponível na igreja coletiva. Não é o ambiente, ou seja, não é a parede, é o ambiente. Esse lugar proporciona um ambiente, porque a igreja se reuniu, e porque a igreja se reuniu, existe a probabilidade, com muito e grande acerto, de ter faneroses, que é a manifestação do Espírito no meio da igreja. Porque quando nós nos reunimos, quando nós viemos cultuar a Deus, quando nós nos prostramos, quando nós temos respeito a quem Ele é, nós estamos dizendo no reino do Espírito, pela nossa atitude, pela nossa ação, que nós pertencemos a Deus e o conhecemos, e sabemos que Ele é digno, que nós nos reverenciemos a Ele.
Não é mais um dia, é o dia. É o dia que Deus pode mudar tudo. É o dia em que Deus pode te transformar daquilo que está de cabeça para baixo, para botar de cabeça para cima. Eu sei que, queridos, nós temos que identificar o que está acontecendo. Como eu cheguei aqui e falei, olha, se eu não sentir a unção, eu vou descer. Não neles, mas em mim. Porque eu fluo muito com música. Quando não está, eu saio logo. Fui a primeira, a segunda não dá certo, querido, a mão dói. Mas quando a unção vem, querido, é outra coisa, é outro mundo. Eu tenho que discernir isso, mas o que eu estou entendendo aqui no ambiente, esse ambiente profético, querido, eu estou te localizando porque eu quero falar algumas coisas para você sobre essa questão de ambiente. Irmãos, nós não entramos em ambiente sem perceber qual é o ambiente. Duvido muito que talvez aqui tenham pessoas que trabalham na área do direito, que entendam muito a questão processual, de se apresentar diante de um juiz. Você não vai de bermuda, alright? Você não vai de bermuda, você não vai lá de todo jeito. Você não senta lá, e aí, beleza? Porque existe dentro de você já uma pré-ação de que você precisa entrar ali com reverência, porque vai haver um julgamento de uma causa. Coisas sérias estão em andamento, e você não vai ficar lá sapateando e dando risada. Você entra sabendo, aqui pode ser sentença, talvez de cadeia. Talvez eu tenha que resolver um litigioso, e Deus possa usar a boca da juíza para não ter litígio, para não ter separação. Coisas sérias estão sendo tratadas naquele ambiente. Talvez você foi defraudado, algum documento, algum estelionatário maldito, ladrão, tenha te roubado, e você está num lugar que precisa de ajuda, e vai ser julgado que você está certo, e você vai ser beneficiado. O ambiente, querido, diz tudo. Você não vai para a praia de casaco. Depende do contexto da praia, do ambiente, do dia, da estação e do local. Contudo, porém, todavia, quando a gente fala de praia para diversão, para poder tomar banho, a gente vai com roupa adequada, sabendo que tem alguns indivíduos muito corajosos que saiba que é muito frio, mas eles vão com roupa adequada e apropriada. Você não vai com qualquer roupa. Ninguém entra na água, querido, mesmo que seja de frio, com casaco. Tem que ter uma roupa especial. Você precisa saber o ambiente, o local que você vai entrar. Porque se você não souber, você entra no lugar errado, ou no lugar certo, no tempo errado, com a roupa errada, fora da estação, fora do tempo, fora do time. Existe um ambiente, existe um local em que você, ao entrar nele, por estar preparado, você vai desfrutar. Se você não está preparado para o ambiente, você não desfrutará daquele lugar. Deixa eu ler um texto para você falar assim, cara, me dá um texto, por favor, porque tu está falando. Eu estou te introduzindo, eu estou criando um fundamento para o que eu quero te falar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu comecei bem no gás, agora que você está abrindo a sua Bíblia, quero dizer para você que eu sou da Zona Norte. Meu pastor é o pastor Humberto, com os demais auxiliares que são a bênção de Deus. Eu estou aqui com a minha preciosa, maravilhosa, linda, amada. Irmãos, quando você olha para uma mulher dessa, você fala, Deus foi bom com esse rapaz, não é? Ela está aqui, eu amo minha esposa, mulher de caráter, de integridade, sempre me acompanha. Ruth de Paula, minha filhinha está lá dentro, chama-se Maria Laura, a mulher do manto. Glória a Deus. A gente come o que fala, querido, ok?
Lá em 1 Samuel, no capítulo 10, nós vamos ter assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passardes adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para te apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Ok. Quando você pega o contexto, essa água aqui é minha, eu posso beber? Houve uma transição antes de Saul. Quando Samuel vem, Israel estava num declínio, numa ausência da palavra de Deus. O povo estava perdido, já havia muito tempo que Deus não falava com ninguém, a coisa estava seca, e Deus, através da mãe de Samuel, Ana, que orou continuamente, pediu, orou, buscou insistentemente, porque havia um propósito. Querido, se você ler Bíblia, existem orações que duravam 20 anos, 15 anos, 18, 25 anos. Eram orações insistentemente diante de Deus. Ok? Você está entendendo o que eu estou falando? Lá está Ana orando, buscando a Deus, e Deus lhe concede o desejo do coração, pela boca do sacerdote Eli. Ele libera a palavra sobre ela, ela gera um filho, e esse filho vem como aquele que passa a ouvir a voz de Deus. O profeta é aquele que ouve, é aquele que interpreta, é aquele que tem a capacidade de interpretar o reino espiritual. Profeta é aquele que consegue entender, porque Deus lhe diz o que é, Deus lhe mostra, Deus lhe concede a capacidade de interpretação, passado, presente e futuro. Ele enxerga como Deus está enxergando, ele vê como Deus está vendo. Então Samuel é a transição dos juízes para os profetas.
Está terminando o tempo de juízes e está entrando o tempo dos profetas. Samuel, Deus unge Samuel, Deus usa Samuel, nenhuma palavra que Samuel dizia caía por terra, até o ponto que Samuel envelhece, e os seus filhos, que em vez de seguirem o legado do pai, começam a furtar, a enganar, a mentir, a serem pessoas que fraudavam, que enganavam. Eram sacerdotes fraudulentos, que estavam pensando em dinheiro, em recurso. Eles não temiam o Deus Jeová. E o povo, entendendo isso, falou o seguinte: se o Samuel morrer e a gente ficar na mão desses cidadãos, nós estamos quebrados. Mas a mente e o intelecto e o pensamento do povo, que ainda não era nascido de novo, eles achavam que era Samuel que estava governando como um profeta e juiz. E na realidade, quando ele estava envelhecendo, eles acharam que os juízes, os que estavam recebendo o legado do pai, iam ser os filhos. Eles, com medo, assustados, falaram: nós não queremos esse tipo de liderança, nós queremos um rei. E tanto é que quando Samuel vai falar com Deus, Deus diz: Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, porque eles estavam entendendo, pensando que o governo teocrático estava na mão de homens. E o governo não estava na mão de homens, o governo estava na mão de Deus. Deus usava homens. E consequentemente eles não queriam aquilo, lutaram, brigaram, e Deus começa a falar para o Samuel, dizendo a importância, os deveres e as condições que Deus ia exigir para ter um rei. E mesmo assim, com toda a pressão, eles falaram: nós queremos um rei. Deus troveja, tem trovões, o povo se arrepende, mas aí já estava estabelecido que Deus tinha escolhido um rei. Aqui entra Saul. Porque se eu não te contextualizar, querido, e ir para onde eu vou, você vai se perder. Talvez alguns já saibam, mas é bom te localizar. E esse tipo de dinâmica, eu não consigo tê-lo num culto por si mesmo. Esse tipo de dinâmica só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum homem o pode fazer do jeito que eu estou fazendo, se não tiver o poder do Espírito. Então eu dou glória ao Espírito Santo de Deus, que a unção é dele, é ele que está me capacitando. E aí você percebe, você compreende que quando você entra na vida de Saul, quem era Saul? O rei que desobedeceu a Deus, o rei que não se submeteu ao Eterno, o rei desobediente, que foi oferecer sacrifício em vez de esperar Samuel. Deus deu 2 chances e ele não obedeceu, Deus rasgou dele o reino. Não é assim que a gente pensa? Queridos, quando você começa a ler o texto, você começa a perceber que Saul não tinha pretensão nenhuma de ser rei, porque não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. O governo de Israel era teocrático, era Deus como rei, como governante. Consequentemente ele usava homens. Então não havia pretensão nenhuma em Saul. O que Saul estava fazendo? Procurando a burra do seu pai. Porque, queridos, ele era alguém que era pastor de burros. Ele honrava papai e mamãe, porque em vez de estar em casa, ele estava procurando a burra do pai. A burra se perdeu, era máquina de força, ou seja, recurso financeiro. E o pai precisava para moer, para fazer as coisas necessárias, que só a força de um burro o tem. Porque se fosse fazer por mãos de homens, a coisa ia se demorar. E ele, por honrar o pai, sai com o servo. E nessa procura, acha, não acha. Vocês estão me vendo, gente? Deixa eu ficar aqui em cima. Aqui embaixo dá para me ver bem? Ok. E nessa condição que ele sai para procurar o papai, procurar o burro, quer dizer, não é o pai, mas a burra do pai, ok? A burra ou o burro que pertence ao pai, fica melhor assim, né? Então, o que está acontecendo? Ele sai com o servo para procurar a burra que pertence ao pai, da família, o burro da família, não é o burrinho do Shurek, tá certo? Ele está à procura,
Mas Deus tinha usado isso, mas você começa a perceber na vida de Saul uma submissão ao mandamento que honra teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem. Ele está honrando pai e mãe, não há pretensão de ficar em casa, ele está com o servo. Chega uma hora, o servo lhe dá um conselho, o servo diz: olha, tem um profeta aqui, queridos. Veja que coisa interessante a humildade. Deus rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quando o servo diz para o seu senhor, e diz porque Saul era senhor dele, ele era servo de Saul, servo do pai, que fosse, ele era servo da casa, tinha que se submeter. Mas ele dá o conselho a Saul: tem um servo, tem um homem de Deus nessa terra, vamos a ele. Tem algum ouro, tem prata, tem alguma coisa? Vamos dar um homem de Deus, porque ele, como é um vidente, pode nos dizer aonde se encontra a burra do seu pai. Pois bem, Saul ouviu o que o servo disse e foi atrás. Foram os dois. Quando chega lá, que está tudo num trâmite de Jeová. Meu irmão, quando tu está dentro de um trâmite de Deus, o diabo não tem poder de agir. Ele vai tentar, ele fica: o que está acontecendo? E Deus está trabalhando, querido. Mas por que eu estou procurando a burra, rapaz? Por que eu estou indo lá? Por que eu estou indo resolver aquilo? Meu Senhor, irmão, não murmura, porque às vezes Deus está preparando o reino espiritual, coisa que tu não sabe. Às vezes é um encontro que vai mudar a tua vida. Às vezes é a porta que está fechada, que você está orando, batendo, e procura de um lado, vai em outro, vai em outro, vai em outro, e aí é aquele encontro divino, é aquele encontro do céu. Chega ele lá, e Samuel começa a conversar com Saul, e Saul, como não era nenhum besta, e entendia, percebeu que pelo meio da conversa que Saul tinha com ele, havia um interesse em Saul, de alguma coisa grande para a vida de Samuel, para a vida de Saul. E Saul, percebendo, dizia, tipo na linguagem de hoje: que conversa é essa aí, camarada? A minha família é a menor de Israel. Nós não somos tão importantes, nós temos dinheiro, nós estamos bem financeiramente, mas a nossa família não é a mais importante. E se saindo de Samuel, e Samuel atrás, e conversa vai, conversa vem, soltava de vez em quando. Ele dizia: o que tu está querendo dizer com isso, homem? É como se Samuel estivesse dizendo assim: olha, tem um mistério aí, um negócio revelado para mim, viu? Pois não, profeta, Deus está dizendo que tem uma responsabilidade muito grande para você em Israel. Ei, rapaz, bota outro. Que conversa é essa? Querido, a coisa foi indo, não foi de uma vezada, ou não foi de uma vez só, não foi de um supetão só. Você percebe o coração desse homem, não há pretensão nenhuma de ser rei, e Deus viu isso em Saul. Ele podia dizer: opa, eu vim atrás da buia, ganhei na loteria, vou ser rei. Não, ele disse: querido, eu acho que o senhor está equivocado. Eu sei que o senhor é um homem de Deus, um precioso, mas tipo se saindo. Até ao ponto que Saul começou a ouvir Samuel tratar com ele o que era na realidade que Deus tinha para Saul. Mas isso foi um dia, 2 dias, querido, e a coisa desenrolando. Numa conversa vai, numa conversa vem, num ambiente com o profeta, palavra entrando, e toma semente, e toma semente, toma semente, toma semente. Quando chega-se um tempo, Samuel pega o óleo de azeite, depois de ter preparado psicologicamente, se assim você o quiser, emocionalmente, se você preferir, mas ele preparou o terreno da vida de Saul, porque Saul não tinha pretensão nenhuma de ser rei. Havia simplicidade, não havia arrogância, não havia prepotência. Ele era um homem que se destacava do ombro para cima, mas era simples e humilde. E Deus derramou o óleo sobre a cabeça, através de Samuel e Saul. E o interessante, querido, que você pode ver posteriormente na frente, que o povo está procurando. Lembra que o povo vai procurar Saul? Saul está escondido.
Não havia, querido, essa pretensão. Mas o interessante é que quando Deus coloca o óleo sobre a cabeça através de Saul, e aí a gente precisa entender outra questão de óleo, da unção. Quando Deus ia levantar alguém, ou um sumo sacerdote, ou sacerdote, para cumprir um propósito, Ele mandou fazer um óleo, uma especiaria, um produto que alguém com qualidade, com entendimento. É como se você hoje fosse numa farmácia de manipulação e alguém com capacidades de medidas adequadas e coerentes preparassem aquilo que uma receita médica ou uma receita que precisa ser bem manipulada para que aquele produto, aquela manipulação, ela aconteça de forma coerente, cadenciosa e faça de acordo com aquilo que foi pedido, abenece para aquilo que está sendo produzido. Então Deus está dizendo lá de Êxodo capítulo 36, 37, 38, 39, que o perfumista, esquece, não vai sair. O cidadão que fazia perfume, glória a Deus. O cidadão ou os cidadãos, as pessoas que tinham que fazer, que pegavam todo aquele aparato do perfume, do óleo da unção, fizessem de maneira adequada e coerente. E o que acontecia? Deus deu toda a diretriz para Moisés, porque o profeta é aquele que interpreta, ele fala o que Deus está dizendo, ele não inventa. Profeta não inventa da sua alma, profeta não inventa do que acha, ele não entra em axiologia, não é desequilibrado, não vai dizer coisas que Deus não disse, porque se ele bota o nome de Deus onde Deus não está envolvido, ele passa a ser mentiroso, toma o nome de Deus em vão, e está enganado, e está indo, querido, em passos largos para o inferno. Profeta mentiroso não tem lugar no reino de Deus. Qualquer um que ama pratica mentira. Profetas são homens que vão falar o que está na escritura e aquilo que Deus está dizendo. Então, dos chamados que o cidadão que mais vai ter que orar, se você preferir com a cara no chão, de cabeça para baixo, do jeito que você achar, é o profeta. Porque ele tem que estar alinhado, ele tem que interpretar, ele tem que saber que Deus está dizendo, não ele está dizendo. Porque toda vez que Deus se levanta para dizer do falso profeta, ele diz da sua alma, ele diz do seu coração, ele diz da sua inspiração, ele diz daquilo que ele acha. E o profeta não diz do que acha, o profeta diz do que Deus disse. Ok? Eu sei que a missa seria longa, mas é só uma introdução para você entender. Fecha parênteses. Então Deus disse para Moisés, é dessa forma. A indumentária vai ser desse jeito. Minuciosamente foi feita a indumentária do sacerdote, do sumo sacerdote. Terminados ele, Deus disse para fazer o quê? O óleo da unção. E aí, o cidadão que foi escolhido por Deus, que foi chamado por Deus da tribo de Levi. Quem está lembrado que existiam as pessoas específicas para trabalhar nas coisas do Senhor? Era o povo, a tribo de Levi. Sua porção era servir a Deus. Eles eram pessoas que foram chamadas por Deus para executar sacerdócio, levar a tenda. Eles trabalhavam única e exclusivamente com as coisas espirituais. Então, para ser o sumo sacerdote ou sacerdote, precisava de algo específico: a roupa, o chamado de Deus, a roupa e o óleo. E Deus disse: não derrame esse óleo sobre a cabeça de ninguém que não tenha sido escolhido ou que não seja do povo de Deus, a qual eu determinei, porque senão essa pessoa será expulsa. Então o indivíduo tomava banho, colocava a indumentária ministerial, a roupa sacerdotal ou do sacerdote, e posteriormente era colocado o óleo da unção sobre a cabeça dele, depois de preparado adequadamente. O óleo era derramado sobre a cabeça dele. Isso tipificava no reino espiritual que aquele indivíduo
estava agora, não somente por causa do chamado, não somente por causa da indumentária, mas agora o óleo e o poder do Espírito estava sobre ele, representando tipificamente que o Espírito de Deus agora era sobre aquele homem, para que ele pudesse cumprir cabalmente aquilo que Deus o chamou para fazer. Porque sem o óleo, sem a unção, o homem adentra para o ministério e vai operar com o que nós chamamos de incompetência. Uau! Eu amo você, viu? Vocês estão me entendendo? Tem gente me olhando assim, né? Mas isso tem uma importância, querido, que está em pauta na nossa reunião de hoje. Qual é a pauta? Qual é a tese? Qual é o meu ponto central? Não há possibilidades de você cumprir o chamado de Deus, de entrar naquilo que Deus te chamou, sem a roupa adequada, sem o chamado e muito menos sem a unção. Você precisa do poder espiritual para que você seja competente no que vai fazer. Não adianta só ser chamado, não adianta só ter a roupa, a aparência. Precisa do poder, precisa do poderio, da força, da colossal, magnífica, excelsa, sublime, gloriosa poder do Espírito Santo. Porque senão você fará incompetentemente o serviço de Jeová. Eu quero. Deus me chamou. Deus me chamou. Vem aqui. Vai funcionar não, meu filho. E nem adianta. Deus me chamou. Sem a unção também não vai resolver. Talvez você diga: Deus me chamou e a unção está sobre você, aí vai resolver. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando você vê a vida de Saul e ele derramando óleo, ele está dizendo no reino espiritual: esse homem tem sobre ele o símbolo, a representação, a tipificação, que tanto Deus o chamou, que tanto Deus o escolheu, que agora o óleo que representa o poder para governar está sobre ele. Mas interessantemente, curiosamente, o Espírito do Senhor não se apoderou de Saul naquele momento. Se você olha a história de Davi, pastor, eu tenho até que horas, hein? Eu tô... ...20 minutos. Vocês querem que terminasse? Vocês estão aí, povo? Ó, galera, aleluia. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Quando você vê a vida de Davi, quando Samuel colocou o olho sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou desde aquele momento a vida de Davi. E por que não aconteceu com Saul? Querido, se você perceber a vida de Davi, Davi estava sempre envolvido em música, bendizendo a Deus, cantando a Deus. Tanto é que posteriormente o povo diz: trazei-me para mim um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Trazei a mim um homem que toque bem. Eu conheço um homem que toca bem, Deus é com ele, ele tem a unção, o poder do Espírito é sobre ele, ele está cheio de Deus. Quando ele tocar, a frequência da canção, a dimensão espiritual vai fluir
agir de uma forma que os demônios vão sair de você. Davi estava acostumado com esse ambiente de adoração, porque desde lá de antiguidade, a Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Toda vez que Deus queria dar libertação, salvação ao povo, tinha vez que era bota os músicos na frente e vai dizendo: o Senhor é bom. É que, olha, meu filho, tá vindo uma guerra aí. Deus disse que a gente vai na frente. A gente vai pegar um carro e a gente vai subir no trio elétrico e a gente vai cantando. Não treme ninguém. Se tem algum covarde, sai logo, porque Deus disse pra gente ir cantando. É quando vem lá, vem uns 2 milhões assim de pessoas querendo comer a gente nos dentes. Não é problema nenhum, não. Tu acha que foi assim, irmão? Foi não. Olha, Deus mandou. E aí, vamos obedecer. Sabe, queridos, fé é a certeza das coisas que não se veem. Deixa eu te dizer uma coisa das coisas que não se veem. O reino espiritual, ele é real. O reino espiritual é onde Deus está sentado na sua colossal e magnífica grandeza. Deus reina. Deus é o poder supremo. Todo o contexto de definição de fé de Hebreus, no capítulo 11, simplesmente vai dizer que os homens estão no âmbito de fidelidade. Ele diz: Deus disse, obedecerei. O Senhor é bom. E Deus enviou um anjo detonando tudo, meu filho. Porque quando nós obedecemos, então existe algo na música. Existe algo na música, algo na frequência. Existe algo nessa dimensão espiritual que o nosso ouvido ouve, percebe, o nosso espírito, a nossa alma, ela é impregnada disso que está sendo tocado. Isso pode te fazer mal, te fazer bem, depende de como está o ambiente, como está a frequência, o que está sendo liberado. E o interessante é que Samuel disse para ele: olha, quando tu sair daqui, você vai indo, vai ter um indivíduo que vem com pão, vai passar pela guarnição dos filisteus, e você vai subindo. Quando você for subindo, vai vir uma confraria. Um monte de profetas vem descendo com alaúdes, com harpas, com tambores, com tamborim, com pífaro, todo tipo de música da época, instrumento musical. E eles vêm do alto, eles vêm de um lugar de adoração, eles vêm de um lugar onde eles estão impregnados de um ambiente de prostração, de serviço, de engrandecimento, de glória, um ambiente espiritual, impregnado de Deus. E quando tu entrar nesse ambiente, Saul, quando você ir em direção desse ambiente, toda palavra que eu disse a ti, toda palavra como eu liberei, toda sentença falada, o óleo que representa o Espírito de Deus está em você, dizendo: eis a marca daquele que governará Israel, porque Deus o ungiu como príncipe do povo de Israel. Irmãos, quando ele entra no reino espiritual, no ambiente espiritual, toda palavra, o óleo já demarcava que Saul precisava do poder. Ok. Quando ele entra neste ambiente, a semente que foi dita de Deus para ele através de Samuel é acionada, porque o poder de Deus vem sobre ele. O que eu quero dizer com isso? O ambiente. Sabe, existem promessas, coisas que foram ditas a teu respeito,
Existem palavras que foram liberadas sobre você. Existem palavras que talvez tenham 10, 15, 20, 30 anos, meses, semanas, dias, horas. Mas dependendo da obediência e do local que você estiver, e o ambiente impregnado de Deus, e existe a promessa de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus acionará a promessa em você. Eu venho todo dia aqui. É mais um dia, não é mais um dia. Irmãos, existe uma coisa chamada unção coletiva. Existe um ajuntamento santo, aonde a Bíblia diz que Deus, na pessoa, o Deus Espírito Santo, se manifesta. Chama-se faneroses. Um tem cântico, um tem salmo, o outro tem um hino, o outro tem uma palavra, o outro cânticos espirituais. A um dons de curar, a outro dons de profecia, a outro exortação, a outro dons de maravilhas, a outro dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Irmãos, no meio desse conjunto santo, quando nós nos unimos, o Espírito em faneroses se manifesta no nosso meio. E talvez palavras que Deus disse para você, que ainda estão aí presas, que não tem o poder de dar o fruto a alguém no ambiente de faneroses, de manifestação do Espírito, vem e toca em você ou diz algo a teu respeito. Você não precisa do Benerim, nem do tampa de cruz, do top das galáxias. Você precisa do seu irmão no lugar onde precisa estar, para ser a ferramenta de Deus para acionar em você. Por isso, irmãos, quando eu vejo isso aqui, música, eu não consigo ministrar assim só quando eu estou dando aula. Quando tem uma brechinha assim, eu boto alguém lá, toca lá, fica ali. Porque nós não sabemos o que pode acontecer num ambiente como esse. Existem promessas. Oh, glória a Deus. Muitas coisas foram ditas. Nesses dias você tem pensado assim, rapaz, o negócio não está indo. Deus, eu não vou murmurar, eu não vou liberar a palavra de murmuração, porque eu creio na tua santa palavra. Eu sei que tu é um Deus cumpridor. Irmã, você vai desfrutar. Eu não te conheço, não sei da tua história. Você tem um espírito, você julga o que eu estou lhe dizendo. Existe uma estação, sabe? Oh, aleluia. A estação, quando ela muda. Não, mas rapaz, não tem negócio de idade com Jeová. Não tem esse negócio de idade, irmão. O que tem com Deus é fidelidade. Deus depende da tua fidelidade. Se Ele quiser que tu viva 200 anos, tu vai viver 200 anos. Isso não é problema para Deus. Para a ciência é que eles vão tentar explicar isso. Mas para Deus não há problema em cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Que se cumpra toda a palavra dita a teu respeito na tua família. Tudo que tem sido liberado sobre a tua casa e os teus, que aconteça, que haja uma liberação do reino espiritual, que os anjos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar o reino cooperem para que você desfrute daquilo que Deus tem prometido para você. O dedão não é desrespeito, o dedão é só para você ver a ênfase. Às vezes, querido, nós temos coisas que Deus nos disse, mas às vezes o ambiente de murmuração, de contenda, de disse-me-disse, de raiva,
de ressentimento simplesmente paralisa aquilo que Deus tem prometido para você. O Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. Tu não disse? Deus é tudo que eu quero, eu tenho que ouvir também. Tu não falou? Deus é tu mesmo, eu quero saber, eu quero ouvir, ó irmã. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa palavra que foi dita lá, que soltou aí, pegou em você também. Estação mudou. Eu estou sentindo, irmãos, há um ambiente de que o Senhor te proporcione. Irmãos, vocês poderiam gentilmente esticar a mão de vocês para cá. Como igreja, vamos trabalhar um pouquinho juntos. Estende a mão para cá, em nome de Jesus. Como é que é o seu nome, irmã? Carla. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer para a vida de Carla que aquilo que Deus tu tem prometido para ela, para a sua casa, para a sua família, aquilo que está no âmbito de promessa, aquilo, Deus Pai, que ela tem dito, ouvido, coisas que foram faladas, que pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, eu não quero inventar nada, para botar nada na cabeça dessa mulher, em nome de Jesus, irmã, que aconteça, vai acontecer, que aconteça aquilo que o Senhor tem prometido para a tua vida, em nome de Jesus. Olha para mim, se você não murmurar, se você não murmurar, mas render graças, para o homem dizer aqui, olha irmã, não tem jeito desse negócio não, aí só um milagre, não é assim que só um milagre. Hoje Deus é assim, Ele opera nessas dimensões de milagre. Milagres, sem murmurar, só rendendo graças. Porque existem coisas que só Deus pode fazer. Parece redundante, repetitivo, mas é bom que a gente saiba que o nosso Deus é um Deus que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Se não murmurar, se não murmurar, porque senão tu volta lá para final da fila, viu? Aí tu vai ter que dar aquela voltinha de novo. Vamos dar uma voltinha para tu prender. Vem cá, sem murmurar, Senhor, não, sim, não volta para o final da fila. Tu entendeu, né? Que Deus te proteja. Irmãos, existem promessas, coisas que foram ditas para nós. Irmãos, você julga o que eu estou dizendo, em nome de Jesus, você tem o direito de julgar. Deus dá promessas para nós, e às vezes a gente fica, pô, está demorando. Quanto tempo? Irmãos, qual é o ambiente que você está submetido? Qual é o ambiente em que você se submete? Quando você vê os ares, esse aparelho de ar-condicionado, pronto, ele está mudando o ambiente, ele está tirando o calor, porque se não tivesse ligado, isso aqui estava quente, mas ele está condicionando o ambiente. Ou você condiciona o ambiente pela sua vida, ou você é influenciado pelo ambiente. Se o ar-condicionado não estiver ligado, quando você entrasse aqui estaria quente, mas como o ar está ligado, o lugar está frio, ou ele está condicionando. Você pode condicionar um ambiente, ou você pode entrar num ambiente que está condicionado. Isso vai depender de você. E quando nós falamos de casa, não sabeis vós que vós sois casa de Deus e templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, você precisa entender que você é templo e morada do Espírito Santo. Se é a casa de Deus, é a regra de Deus, é a palavra de Deus. Se é a casa de Deus, quem comanda é Deus, quem dá as ordens é Deus. Então aqui dentro
aqui dentro, sua alma, sua vontade, aquilo que ninguém ouve, aquilo que ninguém escuta, aquilo que ninguém percebe, que possa ter um tipo de percepção, mas Deus sabe o que vai aí dentro. É aqui dentro onde ninguém vê, onde ninguém está ouvindo, a não ser Deus, que você está semeando. Porque não adianta a mão levantada para cima, queridos, se por dentro há raiva e ressentimento. A Bíblia diz: levantai mãos santas. Não adianta estar com intriga com o irmão e aqui, glória a Deus, Deus está vendo, tu está intrigado, vai resolver, abaixa essa mão, resolve esse negócio. Ou então levanta a mão dizendo: Deus, eu estou errado, me socorre, tenha misericórdia de mim, que eu estou com raiva de fulano. Irmãos, são coisas que às vezes o povo ninguém sabe, mas é aqui por dentro, é aqui dentro, é aqui dentro que tem que resolver. Aleluia. Porque sementes por dentro, às vezes você pode dar o dinheiro, e por dentro, querido, ser pela troca, a fim de ser visto pelos homens, querendo fama, prestígio, comprando influência. Deus está vendo, e Deus pode te julgar, viu? Ananias e Safira, ó. Meu Deus, não, sim, o Deus da Bíblia. Ananias e Safira foram comprar influência, foram julgados, mentira ao Espírito Santo. Me diga, irmãos, qual é o ambiente que está dentro de você? Porque você pode chegar num lugar, irmão, cheio de demônio, você cheio do Espírito, o lugar vai ter que ceder. O lugar vai ter que ceder, porque você está cheio de Deus. Não é o lugar que vai preencher você, é você que vai preencher o lugar, irmãos. Depende de você. Como é que está a sua vida? Qual é a sua condição que você tem condicionado? Quanto tempo você passa com Deus? Eu passo com Deus o tempo todo, Ele habita em mim. Só pode ser uma desculpa, querido, que pode destruir você. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode ter o Espírito Santo e estar vivendo entristecendo Ele. Não está acontecendo nada. No horizonte, as promessas de Deus para mim. Há tanto tempo ouvi falar, mas não vejo nada. Novo na fé, tanta promessa. E às vezes, querido, você é o que está impossibilitando Deus de agir. Existem promessas. Quem é que tem promessa? Vamos ficar de pé, irmão. Tem um minutinho. Existem promessas. Existem promessas. Quantas promessas? Que seja uma promessa, mas pode ser aquela, querido, que possa mudar a Índia. Pode ser aquele orfanato que Deus disse que você ia abrir. Pode ser aquela casa de recuperação. Possa ser uma ala onde tem aidéticos, no âmbito terminal. E Deus dizer: você vai ter uma ala só com isso. Você vai tratar só com esse tipo de... Irmãos, nós achamos que com Deus tem que ser... não,
Eu tenho que ter uma mega igreja com 500.000 pessoas. Talvez Deus vai fazer com você que você salve 5, que vai salvar 50.000. Qual é o ambiente que você está andando? Qual é o ambiente que você tem se submetido? Ativa, 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 ativa. Repetindo, todo peso, todo peso, todo peso, todo peso. Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente. Ele fez promessas para você. Ele fez promessas para você. Ele disse tantas coisas a teu respeito, tantas coisas faladas a você. Esse é um óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. A óleo fresco, receba a unção do Espírito de Deus. No nome de Jesus, que todo impedimento, todo empecilho caia. Todo empecilho caia, todo empecilho caia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Qual é o ambiente que você tem se submetido? Qual é o lugar que você tem se submetido? Qual é a promessa que Deus fez para você? O que está impedindo essa promessa de acontecer? Será que é você mesmo? Será que é a intriga, a raiva, o ressentimento? Será que você tem desejado as coisas de Deus, mas por causa de entulhos, e você está perdido, não consegue fluir? Hoje é um bom dia para você desentulhar. Hoje é um bom dia para você dizer: eu deixo aqui no altar, eu deixo aqui toda a raiva, eu deixo aqui todo o ressentimento, eu deixo aqui toda a falta de perdão. Quem crê vai desfrutar, quem não crê... Aleluia. Deus é um Deus de promessas. Não vai cair uma palavra. Não vai cair uma palavra que Ele disse para você. A dos homens não vão se cumprir. A dos homens não. Invencionice de homens. Mas a que Deus disse para você, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. O teu pai se importa muito com você. O seu pai entende muito bem o que vai aí dentro. Você é preciosa, rosa num jardim. Se anda em obediência, está num jardim. Já pode rodear, urrar, gritar, bradar, mas ele não chega perto. Não toca. Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Você vai ver sinais, pode saber os sinais. Sinais vão acontecer. Você, cara, Deus falou na boca daquele homem. Sabe, irmãos, Deus está dizendo para você, sabe, promessas, promessas, promessas. Desperta o dom que há em ti. 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 Óleo novo, óleo novo, óleo novo, óleo novo, unção novo, unção, deixa fluir. Não segura, não segura, não segura, não segura. Fogo, fogo, batimos de fogo, batimos de fogo, batimos de fogo. Batimos de fogo. Não segura, não segura, não segura. Desentulha, desentulha, desentulha. Desentulha, desentulha. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta, igreja. Desperta o dom que há em ti. Desperta, 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 desperta.
Aleluia.